Nesse vídeo tem eu reproduzindo na pele uma arte da Chiara Bautista, que é uma ilustradora e bem conhecida na internet, tem um estilo muito próprio, cheio de detalhes, bem delicado, bem bacana de fazer. Tem também eu fazendo uma aranha em black work na mão, com bastante preto e bastante achura para referenciar aí o filme Enemy. E também tem todo o processo de criação da minha arte de fechamento de braço em neotradicional com o tema de Egito. Eu vou mostrar tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. São 1h17 da madrugada de segunda para terça-feira. Semana tá começando e eu já comecei no pique. Hoje foi dia de adiantar bem aquele projeto lá do fechamento de braço em neotradicional com tema de Egito, que eu vou fazer no Júnior em breve aí. Então eu tô dando um gás nesse projeto, chegou a hora de dar uma forma legal para ele. Eu já tinha feito o esboço do rosto da Cleópatra, eu mostrei no vídeo da semana passada, mas ficou só em linha, ficou faltando terminar esse concept. Então hoje eu comecei no meio da tarde ali trabalhando nisso. Então peguei aquela base que eu já tinha e comecei a fazer um estudo de sombra e de cor para chegar a um resultado, a uma imagem mais próxima do que seria nessa tatuagem pronta, para eu ter um concept aí legal para poder apresentar para o meu cliente, né, passar a ideia do projeto. Ainda não tem as linhas todas finalizadas, eu tô tomando essa liberdade de fazer esses projetos mais na ferramenta de lápis, com a pintura um pouco mais rápida aí, para poder passar a ideia, e depois de aprovado sim, eu vou fazer a arte final com aquela linha bem precisa que vai ser o que eu vou usar de extenso e tudo mais, mas para um caráter aí de passar a ideia e aprovar, eu tenho feito dessa forma. Então terminei a Cleópatra, estudei bastante a questão da paleta de cores, que eu queria passar essa coisa do Egito, mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito pessoal minha, né, que é trabalhar com as cores de uma forma um pouco mais enfática e tal. Então uma coisa certa é que ia ter muito dourado, obviamente, e eu queria trabalhar com essa coisa das joias e dos tecidos. Eles têm umas joias com umas cores muito específicas, turquesas, roxas e tal, e uns tecidos, a gente sempre vê azuis associados ao preto e dourado, a gente sempre vê azuis claros e azuis escuros. Queria explorar essa paleta de cores aí e eu cheguei numa relação que eu achei bem interessante ali com o cabelo preto para destacar o dourado e usando o turquesa e o roxo, magenta como cores complementares aí da obra. E aí em seguida eu comecei a criar mais uma imagem que vai ser um Anubis que vai estar na parte externa do antebraço, abaixo dessa Cleópatra aí, né, que tá no ombro. Então eu comecei a fazer o esboço dessa outra imagem com base também nas referências que a gente viu, bem parecida com uma na verdade que a gente viu, mas eu quis fazer uma interpretação próxima. O que acontece é que ela tá num ângulo muito parecido, porque ela tá meio de ângulo, meio de lado não tão de frente, olhando pra parte frontal do corpo. Mas eu segui o que a gente tinha feito ali naquele esboço do freehand. Peguei uma imagem de um cachorro, tipo um Doberman, né, que é bem parecido com a anatomia aí do Anubis, e vim estilizando ele, dividindo as áreas do rosto, do focinho dele ali, uma espécie de gomos ali, nessas divisões de áreas que é bem comum no neotradicional, pra depois dar um volume. Acabou que ele ficou como uma entidade, meio como uma estatueta e uma joia também. Aí minha ideia é como se a pele dele fosse meio dessas pedras, essas pedras azuis, desse brilho escuro azulado aí. Então eu joguei o brilho do turquesa para dar um reflexo e usei o azul como se fosse parte de um preto azulado aí da pedra, até porque o Anubis ele tem, né, a pele escura, ele é geralmente retratado com um azul escuro ou com preto. Então foi isso, mesma escala, mesmo padrão de cores que eu usei na Cleópatra, eu apliquei aqui, só que lógico que o raciocínio é um pouco diferente de acordo com, né, o objeto, de acordo com o ser que tá ali, as características físicas dele. Então esse é o projetinho, eu tô ansiosíssimo pra terminar e pra começar a tatuar. E assim que estiver pronto eu volto aqui e mostro tudo pra vocês, beleza? Então fica aí, até daqui a pouco. Valeu. Hoje é quarta-feira, são 12h15 da tarde. Eu tô indo agora lá pro estúdio pra fazer mais uma tatuzinha, mas vim aqui primeiro pra falar sobre o que eu fiz ontem, que eu não consegui parar. Acabou que eu atropelei o dia de ontem na correria, mas ontem foi dia de tatuar a Bruna, que já tem um montão de tatuagem comigo. Ela me acompanha aí já há um tempo na minha carreira, e ela tinha marcado pra tatuar uma ilustração de uma artista que ela queria reproduzir. Dessa vez não foi um trabalho autoral, mas sim de uma artista que volta e meia vejo, eu trabalho pela internet
é chamada Tiara Bautista. Ela tem umas imagens bem bacanas que ela cria. Normalmente tem uns personagens aí que tem uma garota que é tipo um coelho, tem uma máscara assim, e um lobo que anda sempre com ela, um lobo escuro que tem tipo umas galáxias, umas constelações dentro. Então ela me mandou essa imagem, ela falou que queria reproduzir e que achava que o meu trabalho, o meu traço, o meu estilo seria bom pra isso. De fato é um trabalho que não só tem uma variedade grande de recursos de cores e tudo mais, mas é bem delicadinho. Eu tive que ir com bastante atenção. Todas as linhas dela eu fiz com uma liner de 3, pra você ter uma ideia. Muitos detalhes muito pequenininhos, muito próximos, então a gente achou o tamanho mínimo ali que dava pra fazer na panturrilha dela, pra encaixar direitinho, e mesmo assim foi bem devagarzinho ali traçando. Então eu tracei tudo com uma liner de 3 e em seguida sombreei e colori com uma Magnum Round 7. Você vê que eu só usei agulhas pequenininhas ali, até mesmo na hora de sombrear e colorir, muitos detalhes fechadinhos que eu tinha que contornar, tomar cuidado para não atropelar, invadir a área de outra parte ali do desenho. E usei uma variedade bem grande aí de tons, né, de cores e tudo mais, várias cores mais pastel, mais clarinhas, então também é uma coisa que é um pouquinho mais complicado para pigmentar, é mais comum ficar falha, então fui com bastante atenção ali. E a parte de destaque ali no desenho, né, é esse lobo, esse companion, essa criatura que anda com essa personagem, porque ele tem essas constelações dentro dele. Então na hora de traçar eu já deixei marcado de levinho ali o outline das estrelas e dos tracejados que tem, né, que liga uma estrela à outra. No desenho original ele tem uma cor meio acinzentada, meio escura, só que pra tatu, pra pele, eu não podia fechar, não podia fazer ele escuro demais, justamente porque depois eu ia ter que salpicar de brancos, de pontinhos brancos pra fazer esse efeito de várias estrelas ali dentro. Então eu fiz umas misturas de cores ali na hora mesmo, com uns tons mais acinzentados, puxando pro azulado, puxando pro arroxeado, pro rosado, e eu fiz como se fossem essas manchas ali, escuras ainda, mas com uns tons de cores, pra não chegar ao preto, não fechar demais. E aí dessa forma, na hora de jogar os brancos, dos pontinhos brancos, dá uma clareadinha nessas áreas e fica mais aparente. É mais fácil do branco não sumir totalmente do que se eu tentasse jogar, obviamente, sobre a parte de preto, que aí não ia pegar direito. Então é isso, esse foi mais um trabalho, o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Agora eu tô indo lá tatuar o Kazui, meu editor, fazer mais uma nele ali, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Valeu! Hoje é quarta-feira, são 6h35 da noite. Terminei de tatuar ainda há pouquinho. Tô aqui no paralelo ainda, gravando pra vocês. Paredão aqui cheio de quadro irado. Hoje foi dia de começar mais um projetinho no Kazui, meu editor aqui, que tem as permutas mensais aqui, vocês sabem. Então a gente deu uma pausa no projeto das costas. Pausa não, né? A gente só usou uma sessãozinha dele do mês porque ele queria adiantar a mão. Ele tava agoniado que a mão dele de tocar guitarra tava muito vazia, não tinha nada. Então ele queria mandar um black workzão, alguma coisa bem pesada, bem preta ali na mão. Como esse braço todo ele tá... Na verdade todas as tatuagens dele, né, são com referências de filmes. Ele é bem cinéfilo, né? Então essa seria uma tatuagem pra fazer referência àquele filme Enemy, né? O Homem Duplicado aí. A ideia era fazer aquela aranha, né? Pra quem viu o filme tá ligado que rola uma cena no final ali que tem referência, tem um lance de uma aranha que é bem sinistra. Eu não vou contar aqui pra não dar spoiler, mas eu mostrei eu criando o concept desse projeto de uma forma bem por alto ali no vídeo semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, porque a ideia era fazer hoje tudo meio que no freehand e no free machine. Então, na verdade, eu tirei o stencil daquela colagem que eu fiz, só a anatomia, só o contorno principal da anatomia da aranha. A gente decalcou de uma forma que conseguia distribuir direitinho, encaixar as patas sobre os dedos ali e tudo mais. Eu até tive que recortar uma pata, colar meio separado pra encaixar direitinho, mas deu tudo certo conforme planejado. O lance é que a teia, primeiro só as linhas principais, que são as que saem do centro pra fora da teia, eu fiz no freehand ali de caneta, porque ia depender muito, né, da posição da anatomia dele. E as outras teias, aquelas várias linhazinhas de teia ligando uma dessa linha à outra, dessas estruturais, eu fiz tudo no free machine, tudo sem base nenhuma, direto no olho ali na pele, porque era bem intuitivo, bem tranquilo de ir fazendo pra gerar essa textura. E a própria textura dos pelos, né, da aranha e da anatomia dela como um todo. A ideia era fazer no black work, então aquele estilo de Ashura, né, várias linhas próximas ali pra fazer uma textura e pra dar uma sensação de volume, de luz e sombra, só que pela proximidade dos traços. Isso tudo eu fiz direto no free machine, direto na máquina ali, sem stencil, sem nada, porque era tranquilo pra mim de ir preenchendo e distribuindo ali essas texturas. A gente adiantou bastante, mas infelizmente não deu pra terminar,
porque o Kazuya ele tinha hora pra sair, ele tinha que ir trabalhar, então a gente tentou encaixar no tempo que tinha livre hoje, durante a tarde, adiantar o máximo possível, mas ficou faltando aí uma partezinha. Pior é que era bem pouco, meia horinha a gente mata aí. Assim que tiver a próxima sessão e esse trabalho tiver concluído, eu venho aqui mostrar pra vocês, mas já tá muito irado, tô amarradão no resultado. É raro eu fazer, né, esse tipo de trabalho. É importante falar, né, como eram várias linhazinhas, várias texturas, eu tracei tudo de liner 3, o mais fininho possível pra não juntar muito os traços, não expandir, então tudo bem delicadinho. Eu fiz um bold com uma liner de 11 e é basicamente isso. Essas foram as agulhas que eu usei pra esse trabalho. E é isso aí, daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês. Valeu! São 1h35 da tarde. E antes de falar um pouquinho sobre o que eu vou fazer hoje, que eu vou voltar aqui daqui a pouco pra mostrar, falar sobre o meu trabalho de ontem, que eu acabei não conseguindo parar pra gravar. Ontem, depois de tatuar a mão do Kazuya lá com a aranha, eu cheguei em casa e ainda fui adiantar mais um pouco daquele projeto do fechamento com o tema de Egito, né, em neo tradicional. Então tinha faltado ainda duas figuras para as partes internas do braço, né. Na parte interna do antebraço falta aquela máscara, né, do sarcófago do Tutankhamon, aquela imagem bem famosa, eu não sei exatamente se é uma estátua, enfim, mas eu sei que é o Tutankhamon. Então eu peguei uma imagem de base para eu começar a trabalhar, né, algumas referências ali também, mas como ela já tem um design muito definido, não dá para fugir muito. Agora eu precisei realmente fazer algumas adaptações e aproveitei para dar uma boa estilizada, para integrar junto com o resto do projeto e ficar bem dentro aí do acabamento do neo tradicional. Primeira coisa foi mudar um pouco as proporções dele, porque eu queria que o rosto tivesse mais presente e a proporção do rosto em relação ao todo da máscara, o pescoço, aquelas coisas que ele tem caído do lado, o rosto estava um pouco menor. Então eu dei uma ampliada no rosto em prol do resto, isso para dar mais destaque e ele ocupar melhor a área do antebraço. Essas abas que ele tem do lado, elas vão dar uma certa volta no braço até encontrar com o Anubis que tá do outro lado, né? Então já vai ser mais larga propositalmente. Eu botei ele em cima do mapa que eu fiz do freehand com o papel contact e tal, só para eu posicionar e ver os encaixes direitinho, e aí eu vim pegando a referência da foto, da estátua original mesmo, e desenhando por cima. E aí eu comecei fazendo algumas estilizações, não só em referências de traço, transformar as feições um pouco mais em neo tradicional e tudo mais, mas mudar um pouco o esquema das listras que tem ali nessas abas dos lados, simplificar um pouco e principalmente mudar na testa duas figuras ali, tipo uma cobra meio Nádia, né, uma serpente que tem uma asa assim, e uma outra que é tipo uma cobra com uma cara de pássaro ou algo assim, mas é muito detalhe e eu queria simplificar. Eu vi que tem algumas interpretações que usam só essa cobra, então eu fiz ela centralizada, mais simples ali, e aí foi só trabalhar no esquema de cores dentro do que eu já tinha estabelecido, né, para os outros desenhos, usando dourados, azuis e tudo mais. No original ela tem todas essas listras azuladas, então eu mantive ali como se fossem pedras azuladas, né, mas trabalhei bem no efeito de reflexo, fiz uma boa estudada ali para ver como eu ia deixar, para dar um brilho, fazendo um degradê do azul escuro pro turquesa, né. E esse desenho tem uma predominância maior do dourado, por motivos óbvios, já que é uma estátua dourada. Então eu usei os rostos lilás para dar uma contrastada, né, já que são cores complementares, então para ter um elemento de contraste aí, se destacar um pouquinho no meio de tanto dourado, na barriga da cobra e nos enfeites que ela tem aqui no colo, né, abaixo do pescoço, eu usei um roxinho para dar essa destacada. Então o resultado final é esse aí que vocês estão vendo. Agora tem 3 de 4 imagens prontas para esse fechamento, só falta o Horus, que é aquele deus pássaro lá. Eu vou trabalhar nele em breve e volto aqui para mostrar para vocês, beleza? Então é isso, até já! Hoje é sexta-feira, são 3h19 da tarde. Parei agora um pouquinho pra falar com vocês sobre o que eu fiz ontem à noite, né? Eu aproveitei a madrugada que eu tinha livre ali pra adiantar mais uma parte daquele projeto do Egito. Terminei de criar as 4 imagens que faltavam. Tava faltando só o Horus, que vai no bíceps aqui, né? Na parte interna do braço, fazendo frente ali com a Cleópatra na parte externa no ombro. Então era um desenho um pouquinho mais simples. Eu usei a foto de um falcão como base, que é o animal aí figurativo desse deus, né? Ele tem
também, uma cabeça de falcão e os ornamentos ali, né? As joias, os enfeites, as características da estética do Egito. Eu fiz uma brincadeira de fazer o olho de Horus meio como se fosse uma joia, uma coisa dourada assim, por volta do olho do falcão, né? Brincar como se tipo, ele estivesse usando um ornamento com o próprio desenho do olho de Horus, que eu acho que tinha tudo a ver. E propus algumas adaptações ali, os ornamentos e tal, pra encaixar no espaço que tinha disponível ali, né? Que a gente tirou no freehand, fez o mapa, e pra deixar ele mais integrado com o resto da arte, com a paleta de cor e tudo mais. Mas é um desenho um pouquinho mais simples, então eu consegui fazer um pouco mais rápido, finalizar ele e tudo mais. Já mandei lá pro cliente, então tá tudo aprovado. Agora tem que passar tudo isso a limpo, porque todas as linhas eu fiz na ferramenta de lápis, então eu preciso passar a limpo, fazer as linhas finais que vão pro stencil e simular como é que vai ser esse outline aí preciso do neo tradicional, as variações de bold e tudo mais. Mas como a base já tá pronta, agora vai ser bem mais rapidinho, e aí eu vou montar essa peça integrada só pra gente ter uma ideia, embora não vai ficar perfeito, né, porque no braço vai se adaptar de uma forma diferente na anatomia, mas pra gente simular essa peça única no Photoshop. Então falta pouco agora, vou passar limpo e eu volto ainda pra mostrar pra vocês, beleza? Valeu! São 2 da madrugada de domingo pra segunda. Eu tava terminando de finalizar aquela arte lá do Egito, né, do fechamento de braço. Já tava com todas as artes prontas, faltava só passar limpo, né, as linhas, fazer toda a linha da arte final do desenho e dar uma retocadinha em alguns detalhes que estavam mais borradinhos e tal, no acabamento da cor, da sombra, só pra ter uma arte final mais preparada aí. E também pra servir, né, pro meu stencil e tudo mais. No processo de fazer isso, passar limpo, eu acabei resolvendo algumas questões, alguns detalhezinhos, né, que tinham ficado pendentes. Nas outras partes, né, não, mas principalmente na Cleópatra, eu tinha deixado pra resolver principalmente a questão do elmo dela, o que eu ia fazer, e acabou que eu fiz uma segunda versão com um elmo um pouco diferente. Em vez da cobra aqui na frente, né, já que a cobra já tá presente no Tutankhamon, eu optei por botar o elmo dela arredondado, assim, como se fosse meio que lembra um pouco um formato de pássaro, né, pousado na cabeça dela, uma coisa assim, de uma outra referência que eu já tinha visto aqui na internet. Então eu fiz essa segunda versão e vou ver ainda qual que a gente vai usar e tudo mais, mas tá com ela aí prontinha. E finalizei a outra também, tá com as duas finalizadas, uma, né, mais arredondada e outra mais angular, assim, então tem duas características diferentes. Ainda vou ver o que eu prefiro aqui pra usar nesse projeto. Eu tô curtindo essa nova, mais arredondada, porque eu acho que o caimento dela junto com a anatomia, né, do rosto, do cabelo, ela tem um design mais interessante aí, embora eu curta a sobreposição das escamas da outra. Então tô ponderando aqui como que eu vou fazer, mas de qualquer forma tá tudo finalizado, tudo passado a limpo, as linhas pro stencil prontas, e amanhã a gente começa esse projeto. Eu vou montar todo o stencil no corpo dele, traçar de sumo e marcar tudo pra começar aí o fechamento de fato. Bom, isso vai ficar pro próximo vídeo, que eu já tô estourando o limite desse aqui. Eu volto na semana que vem pra vocês verem tudo isso. Você vai ver eu começando a tatuar esse projetinho, beleza? Então é isso, muito obrigado pela audiência, até semana que vem, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.